Uma boa noite a todos. E eu realmente, de fato, me sinto também dessa casa, né? Bom, o assunto então que nós trouxemos para reflexão dessa noite, até de certa forma ontem, para quem assistiu o Fantástico, foi comentado, mas no sentido mais especificamente da internet, né? Os fatos, os boatos, aquilo que nós muitas vezes compartilhamos, curtimos e nem nos damos o trabalho de analisar. Mas aqui hoje o que nós vamos analisar, nós vamos refletir a respeito das nossas conversações e muitas vezes dos nossos comentários tecidos em relação a pessoas que não estão presentes naquele grupo, né? O que nós podemos analisar daí? O que isso nos traz? O que isso nos acarreta? Quais as consequências? Então, para nós podermos ter uma melhor compreensão do assunto, vamos elucidar as palavras. Fato, segundo o dicionário, é aquilo que realmente existe, que é real, que é uma coisa ou uma ação feita. Então, quando eu digo que uma coisa é fato, essa coisa existe e essa coisa é verdadeira. Já um boato, segundo o dicionário, é uma notícia anônima que corre publicamente sem confirmação, é um ruído, é o rumor, é o zum, zum, zum. E a maledicência, segundo o dicionário também, é o ato do maledicente, que é quem fala mal dos outros. Então, nós podemos formar, a partir dessas informações, alguns raciocínios no que se refere a falar de alguém ou a analisar a atitude de alguém. O que se fala é fato, e se é fato é verdadeiro. O que se fala é boato, portanto não há certeza, mas ainda assim se comenta. O que se fala é fato e tem uma conotação positiva. O que se fala é boato e tem uma conotação positiva também. Agora, quando é que surge o problema, e isso, com certeza, nós já presenciamos, e até pela nossa condição evolutiva ainda de engatinhando, já participamos, já fizemos comentários maldosos, enfim. O problema surge quando o que se fala é fato, ou seja, realmente aconteceu, é verdadeiro, mas tem uma conotação negativa. E pior do que isso ainda, o que se fala é boato, não se tem certeza e tem uma conotação negativa. Nessas duas situações é que entra a maledicência, que é o ato de falar mal de alguém. Na revista Reformador, de abril de 2016, está dito: tida em nosso incipiente iniciante, estágio evolutivo, por hábito corriqueiro, essa ação permeia os diversos ambientes sociais, corporativos, institucionais, familiares e até religiosos, contaminando pessoas e grupos os quais, de maneira invigilante, com ela contribuem, mesmo quando não repetem o que ouvem, mas dão aso à fala desrespeitosa, que muitas vezes tem o condão de desmontar a reputação alheia. Então, às vezes, nós só escutamos. E aí a gente pensa naquela mesma linha de raciocínio: bom, eu não faço mal para ninguém, então eu estou quites com a lei divina. Não, porque não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, aqui, o fato de emprestar os ouvidos para que alguém dê aso à maledicência já nos compromete. O simples fato, porque eu posso até não interagir, eu posso até não alongar aquele comentário, mas se eu estou emprestando os meus ouvidos, eu estou me comprometendo. E quem de nós, né, já não se encheu de curiosidade quando alguém chega e diz aquela frase assim, sabe da última? É do ser humano. A gente já se enche de curiosidade porque a gente quer saber da fofoca.
Então essa, na colocação da revista Reformador, é a senha social para a disseminação de histórias cuja veracidade ninguém confirma, que avançam de boca em boca, de juízo em juízo, muitas vezes em questão de horas, e incrementadas com a ampliação dos fatos, confirmando aquele dito popular de quem conta um ponto aumenta um ponto. E daí a pessoa já dá a sua conotação pessoal, já agrega alguma coisa, passa adiante, aquele outro agrega mais alguma coisa, que é o telefone sem fio. E quando vê a pessoa alvo daquela maledicência, já está com a reputação destruída por conta, muitas vezes, de uma coisa que nem verdade é. E ainda que verdade fosse, não nos é dado levar adiante a maledicência. Então, esse hábito de falar mal de alguém ou de levar adiante histórias de que pouco ou quase nada se sabe, tem trazido, ao longo da história humana, prejuízos morais e materiais irreparáveis às vítimas, chegando mesmo a incentivar, e todos nós já ouvimos falar nessa palavra, o que se popularizou chamar de bullying, ou seja, a violência social contra as pessoas com intimidação sistemática. E isso acontece em todas as instituições. Então não pensemos nós, como disse no texto do Reformador, que os segmentos religiosos estão a salvo. Não. Onde há seres humanos, há imperfeição. Onde há imperfeição, há risco de acontecer a maledicência. Às vezes até um sem querer. Mas a gente começa e quando vê aquilo toma proporções desastrosas. Então nós temos alguns aspectos importantes aqui para refletir. Por que se fala tanto dos outros? Vocês já pararam para pensar? Será que por acaso a vida dos outros é mais interessante do que a nossa? A vida do vizinho, do colega de trabalho, enfim. Será que a vida deles é mais rica do que a nossa? Então, antes de nós darmos as respostas a essas perguntas, nós vamos lembrar qual é a tarefa, a nossa tarefa enquanto seres humanos, em última análise, espíritos imortais, e em que direção devem ir os nossos esforços. O que nós viemos fazer no mundo material? Nós viemos nos aperfeiçoar, nós viemos estudar e nós viemos nos conhecer. É isso que nós estamos fazendo aqui. O compromisso é conosco, com as nossas atitudes, com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com a contribuição que nós estamos dando para o meio no qual nós estamos inseridos. Então, quando nós nos ocupamos da vida alheia, nós adiamos esse processo. E pior, nos comprometemos negativamente perante a vida. Porque enquanto eu estou cuidando da vida do outro, eu estou me descuidando da minha vida. Enquanto eu estou prestando atenção no que o outro está fazendo, dizendo, eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo ou dizendo. Então tem dois prejuízos. Um, que eu estou perdendo de fazer o que eu vim fazer neste mundo, que é o compromisso comigo. E outro, que eu estou me comprometendo perante a lei divina, sendo maledicente. Ainda na revista Reformador está dito, na maioria das vezes ocorre que invigilantes e descurados da própria reforma moral, nos deixamos contaminar muito facilmente pelas vibrações da maledicência, envolvidos pelo hábito infeliz de não questionar o que se escuta. Às vezes a gente escuta, debate, mas nem analisa o que está sendo escutado. Esquecidos de que assim agindo, acabamos emprestando os ouvidos a comentários que absolutamente nada constroem de positivo. Ao contrário, vinculam-nos a vibrações por demais inferiores. Porque às vezes a gente não se dá conta. A gente pensa, isso é tão trivial, isso é tão sem importância, isso nem, né? Coisa boa a gente sentar ali, bater um papinho, tomar um chimarrão e ficar comentando. Só que certas coisas que são desculpáveis pelas leis dos homens são indesculpáveis pelas leis divinas. E trazem consequências tão negativas que muitas vezes a gente não tem nem condições de aquilatar. O mal, o prejuízo que aquilo acarreta para a nossa vida.
Então, aquele que escuta, ou que além de escutar, divulga, amealha lixo para a sua vida. Compromete-se com energias negativas e, por via de consequência, atrasa o seu progresso. Não foi sem razão que no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos diz: os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potenciais atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. Então, quando nós falamos, ou nós nos comprometemos, ou nós agimos em nosso favor. Depende do teor do que nós estamos falando. Na questão 903 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Que às vezes a gente faz isso, né? A gente analisa lá o vizinho, o colega de trabalho e começa. Fulano é arrogante, é prepotente, é orgulhoso, é vaidoso, é preguiçoso, é lento. Então aqui Kardec está perguntando: eu tenho culpa se eu estou fazendo a análise dos defeitos das pessoas que me rodeiam? E aí os espíritos superiores respondem: incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Então, depende. Se eu quero fazer isso para acabar com a reputação da criatura por inveja, ou seja lá pelo que for, aí eu estou me comprometendo perante a lei. Segue o Evangelho, segue a resposta dos espíritos superiores. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Bom, se eu estou analisando para ver o que a pessoa está fazendo, onde é que ela está se equivocando, para que eu então possa, vendo que eu ajo da mesma maneira e tente não agir assim para me melhorar, aí é positivo. E segue o Evangelho. Importa, porém, não esquecer que indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Então, há que se ter muito cuidado, mesmo quando tem essa intenção benevolente de me melhorar. Porque o que é ser indulgente? Ser indulgente é estar pronto para perdoar, é ser complacente. Então, se eu sou complacente, como é que eu vou me deter nos defeitos? Por que então eu não analiso as qualidades das pessoas, o lado positivo? Então, antes de censurar, diz o Evangelho, as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. E aqui entra uma coisa muito importante. Porque uma das coisas principais que nós viemos fazer aqui e que devemos fazer é nos conhecermos. Saber quem nós somos. Porque poucos de nós sabem o que mora dentro de nós, do que nós gostamos, do que nós não gostamos, o que acende a nossa ira, o que produz afeto em nós. Não sabemos. Então, o que acontece quando eu aponto no outro determinados defeitos? É aquilo que a psicologia diz da famosa projeção psicológica. Eu aponto no outro aquilo que eu não consigo reconhecer em mim. Então, comecem a prestar atenção que se nós temos observações sistemáticas, persistentes, negativas em relação a determinada pessoa, seja um colega de trabalho, seja um parente, seja um vizinho, o cônjuge, vamos ver se nós não estamos falando de nós mesmos. Vamos ver se nós mesmos não carregamos aquilo que criticamos no outro. Freud dizia: quanto mais Maria fala de João, mais conheço Maria. Então, às vezes, a gente fala, a gente está falando da gente. Porque é uma forma equivocada de pensar assim, ó, o mal não está em mim, o mal está no outro. Então, eu não reconheço em mim, eu falo do outro para eu me aliviar. Só que aquilo que eu não reconheço não vai deixar de existir. Vai continuar dentro de mim. E pior, vai tomando proporções maiores,
e, como diz Freud, vai invadir a nossa consciência nas horas mais inusitadas, como uma panela de pressão. Eu estou lá tentando deixar de lado, porque isso é um mecanismo do ego para tentar nos proteger. Então joga no outro, a culpa não é tua, é do outro, o outro é que é assim. Mas não adianta, porque em algum momento a vida vai nos confrontar. Então diz o Evangelho: tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a eles. Então vejam a psicologia profunda do Evangelho. Eu tenho que tentar, então, se eu censuro a avareza, ser generoso. Porque no fundo, se eu estou censurando a avareza, pode ser que eu a tenha dentro de mim. Se eu critico o orgulho do outro, que eu tente ser mais humilde. Porque se eu estou enxergando no outro o orgulho, eu tenho orgulho em mim. Aliás, a gente não consegue enxergar no outro aquilo que não tem na gente. A gente não consegue projetar no outro aquilo que não existe em nós. Isso é matemático. Então, se eu enxergo no outro a aspereza, que eu tente ser brando, que eu tente ser pacífico. Se o proceder com pequenez do outro me incomoda, que eu procure agir de uma maneira grandiosa e assim sucessivamente. Porque estejamos certos de que aquilo que muito me irrita em alguém, eu não consigo ver em mim, mas aquilo está em mim. Então, numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar as palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. Porque é assim que a gente costuma fazer. A gente tem muita dificuldade de enxergar as nossas mazelas. Mas quando se trata de apontar o defeito do outro, nós somos peritos. Só que tem esse porém. Se eu estou conseguindo ter esse olhar clínico e enxergar, é porque aquilo ali está em mim. Na obra Espelhos da Alma, que é essa obra aqui maravilhosa, de estudos da obra da Joana de Ângelis, vai justamente retomar a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5, porque é muito mais fácil. Por que é muito mais fácil enxergar os erros dos outros? Nós já paramos para pensar que o outro é um espelho que nos reflete? O que isso quer dizer? Que eu vejo no outro o que me pertence, o que é meu, mas que eu não tenho coragem ainda de trazer em nível consciente e trabalhar aquele defeito. Então, nós não reconhecemos no outro o que de alguma maneira mora em nós. E o primeiro passo na jornada é sair da condição de vítima ou juiz da vida alheia. Isso quer dizer que nós precisamos nos comprometer com a nossa jornada. Por isso que Jesus disse, hipócritas. O que é hipócrita? É aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa e que dissimula aquilo que pensa e sente. Ele diz uma coisa e age de uma outra forma. Então, nós vemos no outro o que está reprimido em nós, os nossos desejos, os nossos anseios, aquilo que nós não temos coragem de realizar e ainda situações que acionam os nossos complexos. Mas seja qual for o motivo, precisamos tomar a nossa parte e só depois teremos a clareza para ver a parte do outro. Porque nós já vivemos muitas existências. Nós já tivemos muitos papéis de pais, de mães, de profissionais, N situações. Moram dentro de nós N situações não resolvidas. E que às vezes, por serem muito dolorosas, são muito difíceis de serem trazidas à tona. Então o ego se utiliza desse mecanismo de projeção. Então quando nós dizemos, fulano é interesseiro, fulano é arrogante, fulano não é confiável, fulano é dissimulado, fulano é fofoqueiro, aí está uma grande oportunidade de nós nos conhecermos. De nós mergulharmos dentro de nós e enxergar o nosso lado escuro. Vejam o que está aqui nesse livro, Espelhos da Alma. Sempre estamos indo de encontro à nossa sombra, ou seja, tentando fugir dela.
Enquanto não a conhecemos, iremos projetando e acreditando que o problema está sempre do lado de fora, do qual podemos nos distanciar. Quanto mais projetamos nossa sombra, menor a nossa capacidade de perceber a realidade que nos rodeia. Quanto mais jogo o meu lixo no outro, mais distorcida fica a nossa relação com a realidade. Se vivemos em guerra, se existem fofoca e inveja, é porque ainda não nos ocupamos com a nossa realidade interna. Então, projetamos nos outros e fugimos de nós mesmos. É uma forma da gente não encarar a nossa realidade interior. Não sou eu, é o outro. A culpa é sempre do outro. A culpa está onde eu não estou. Então, até naquela passagem do Evangelho, quando é da mulher adúltera, quando eles trazem a mulher adúltera para Jesus e dizem, Jesus, esta mulher foi surpreendida em adultério. O que Jesus faz? Ele olha para o chão e começa a escrever, continua escrevendo na areia como ele já estava. Como se ele dissesse em palavras inarticuladas, o que vocês têm a ver com isso? Porque se fôssemos nós, se alguém chegasse para nós com alguém, suponhamos que nós vivêssemos aquela época, e chegasse com uma mulher dizendo, olha, esta mulher foi surpreendida em adultério, nós já íamos perguntar, com quem? Onde? Que horas? Parente de quem? Na casa de quem? Porque nós temos isso, essa preocupação com a vida alheia, como se ocupar-se da vida alheia nos desse um alívio para os nossos tormentos. Então nós projetamos, e aqui é importante, nós projetamos não apenas o que é negativo. Muitas vezes a gente projeta as nossas virtudes. Da onde será que nascem as grandes paixões? Que a gente se apaixona perdidamente por alguém como se aquela pessoa fosse a alma gêmea. Faz tudo perfeito. Porque nós tiramos de dentro de nós aquelas coisas boas, por isso que diz que se apaixonar, na verdade a gente se apaixona por nós mesmos. E segundo a ciência, isso tem uma duração de 2 anos, depois acaba, porque a gente enxerga a realidade do outro e a nossa, e aí vai tudo por água abaixo. Mas então a projeção ela é positiva ou negativa. Então sejam quais forem nossos comentários a respeito dos outros, estejamos sempre atentos, pois falam o que somos, o que queremos, falam de nós. E ainda da obra Espelhos da Alma, quanto mais fraco um ego, mais difícil será suportar os próprios aspectos rejeitados e muito maior será a capacidade de julgar e apontar o erro nos outros, o que muitas vezes leva a um comportamento intolerante e preconceituoso. Aquelas pessoas extremamente críticas, que estão sempre criticando, que estão sempre apontando defeitos, que estão sempre analisando o lado negativo das pessoas. Podem observar. São as pessoas mais frágeis, na verdade, e que têm dificuldade de lidar com os seus senões, com os seus problemas. Como diz Joana de Ângeles, o julgamento, porém, que insensato, arbitrário e contumaz, decorre da inferioridade do opositor, que apenas vê a própria imagem projetada e odeia-a, sedento de destruição para libertar-se do pesado fardo, ferindo a outrem é covarde e cruel. Eu firo o outro, eu jogo tudo para cima do outro para eu me isentar. Só que isso é momentâneo, porque a vida vai nos confrontar. Então o Evangelho, quando diz não julgueis para não serdes julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra, olhem a psicologia profunda do nosso mestre. Porque com essas palavras, Jesus faz do perdão um dever para todos nós. Porque não há quem não tenha necessidade dele. Há pouco tempo agora eu escutava uma exposição de Haroldo e ele diz que quem não perdoa vai acabar ficando sozinho. Nós temos necessidade de perdoar as pessoas e de nos perdoarmos. E justamente aquelas pessoas que nos são mais íntimas, que nos são mais caras, são aquelas que vão nos ferir. E ele diz, para não haver necessidade de perdão, nós tínhamos que morar com seres angélicos, que não vão nos magoar.
que não vão nos ferir. Mas essa não é a realidade. E nós também não somos seres angélicos. Nós vamos magoar, nós vamos ferir. Então nós precisamos ser mais indulgentes. Então essas palavras de Jesus, elas nos ensinam que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nós desculpamos em nós. Então antes de nós reprovarmos uma falta de alguém, vejamos se essa mesma reprovação não pode ser feita a nós mesmos. O Evangelho diz que a censura lançada sobre a conduta de alguém pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar aqueles cujos atos nós criticamos. Esse último motivo, desacreditar a pessoa, não tem desculpa, é maledicência. Já o primeiro, que seria reprimir o mal, pode até ser louvável em certos casos e até ser um dever, porque nós temos o dever de reprimir o mal, mas nós precisamos analisar a conduta com toda a sinceridade e com toda a verdade para nós mesmos de o que nos move, qual é a nossa intenção. Então, quando cometemos as mesmas faltas que acusamos nos outros, nós abdicamos da autoridade de julgar, que é aquele famoso adágio popular: nós não podemos atirar pedra no telhado do vizinho quando o nosso é de vidro. E o nosso é de vidro, porque nós estamos no mesmo patamar evolutivo e muitas vezes, quando nós julgamos em alguém determinada coisa, a vida acaba nos trazendo aquela mesma situação para que a gente possa dar o testemunho. Será que eu vou agir melhor do que aquela pessoa a quem eu critiquei? Então, nós poderíamos nos perguntar como perceber se eu estou cometendo as mesmas faltas que eu condeno nos outros? Como é que a gente faz para julgar a nós mesmos? E aí, no Evangelho, na passagem do argueiro e da trave do olho, está dito que um dos grandes efeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros antes de ver o mal que está em nós. Para julgar a si mesmo, é preciso olhar-se como num espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, se perguntando: o que eu pensaria se eu visse alguém fazendo o que eu faço? Esse é um dos métodos que a gente pode utilizar para ver com toda sinceridade a intenção da nossa conduta. E é o orgulho, muitas vezes, que nos leva a dissimular os nossos defeitos. E como nós sabemos, o orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é a negação de muitas virtudes. E a gente pode encontrá-lo na base de muitas das nossas ações, sendo um obstáculo muito grande para o nosso progresso. Então, nós precisamos estar mais atento aos nossos procederes na vida cotidiana. Às vezes a gente pensa que aquela palavrinha ali, aquilo ali não significa nada, não vai ter repercussão nenhuma. Negativo. São as pequenas coisas que fazem a nossa vida. Então, por exemplo, nós somos, segundo a fala de Emmanuel, um turbilhão eletrônico regido pela consciência. O que significa? Dizer que nós somos energia. Pois muito bem, antes de falar, nós pensamos. Antes de pensar, nós sentimos. E esses sentimentos afetam, em primeiro lugar, a nós mesmos. Então, se a energia produzida não é boa, vai prejudicar quem primeiro? Nós. Mas vai atingir o ambiente como um todo, porque é energia. Produzimos energia e nós precisamos prestar atenção no conteúdo das nossas palavras, porque as palavras têm força. Nesta obra, A Dimensão da Fala e a Palestra Espírita, está dito assim: sabe-se hoje cientificamente que a boa palavra proferida com entusiasmo faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que nos dá bem-estar, que atua na medula e bloqueia a dor, tal como ocorre na acupuntura. Assim, ouvir e falar de forma positiva, sorrir com natural e justa alegria faz muito bem a todas as pessoas.
Não é bom encontrar uma pessoa quando nós estamos com um problema e que nos dá palavras de conforto e que nos diz, não, há um Deus que cuida de todos nós. Tudo na vida passa. São fases difíceis, mas essas fases servem para alguma coisa, para nos amadurecer, para nos deixar mais fortes. Imaginem esse discurso. Aí outra pessoa que diz, essa vida não vale a pena. Essa vida a gente está aqui só para sofrer. E aí a gente começa a ouvir aquilo. Como é que fica o nosso estado de espírito numa ou noutra situação? É só a gente parar para analisar. E muitas vezes nós produzimos isso sem nos darmos conta, porque nós falamos muito. Aqui neste livro também, há estatísticas assegurando que a maioria de nós passa 7 de cada 10 horas de vigília em comunicação. E que em 3/4 desse tempo, a comunicação se dá pela fala. Significa isso que uma pessoa comum articula cerca de 34.000 palavras por dia. Com um rápido exercício de cálculo, chegamos à conclusão de que o tempo gasto falando daria para se ler um livro de 100 páginas por dia. E às vezes a gente diz que não tem tempo de ler. É assustador saber que desta quantidade de palavras saídas da nossa boca, um número bem pequeno delas se destina à construção do bem, da paz e da elevação espiritual nossa e do nosso próximo. Se tivermos a plena consciência da energia que expelimos ao falar, jamais usaríamos a boca para contar piadas indecentes, fazer comentários pessimistas, manter-se em lamentações, praticar injúrias e maledicências. Então nós precisamos estar atentos o tempo inteiro. O que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós falamos e o que nós vemos nos outros. Porque aquilo diz muito de nós. E o compromisso nessa vida aqui é com nós. Então, para encerrar, há um conto que envolve Sócrates, o filósofo grego, intitulado As Três Peneiras. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Então, conta-se que certa vez um amigo procurou Sócrates e para contar alguma coisa da vida de um amigo comum. Então ele diz, eu quero contar-te algo sobre nosso amigo Andréas, que vai deixá-lo boquiaberto, ele disse para Sócrates. Espera, interrompeu o filósofo, passaste o que vai dizer pelas três peneiras? E aí, três peneiras, ele se espantou. Primeira peneira, disse Sócrates, a coisa que me contarás é verdade? Eu assim creio, pois me foi contado por alguém de confiança, disse o interlocutor. Ele disse, muito bem, alguém te disse, vejamos a segunda peneira, a coisa que pretendes me contar é boa? Aí ele hesitou e disse, não exatamente. Então Sócrates continuou a inquirição. Isso começa a me esclarecer. Verifiquemos a terceira peneira, que é a prova final. O que tinhas a intenção de contar-me é de utilidade tanto para mim como para o nosso amigo Andréas e para ti mesmo? E aí ele diz, não, não e não. Então, caro amigo, disse Sócrates, a coisa que pretendias contar-me não é certamente verdadeira, nem boa, nem útil. Assim sendo, não tenho intenção de conhecê-la e aconselho-te a não mais procurar veiculá-la. Se nós fizermos isso no nosso dia a dia, passando as coisas que a gente vai falar por essas peneiras, a gente vai ficar muito mais com a boca fechada e com a oportunidade de meditar mais, de voltar mais para dentro, porque a gente vive muito para fora, para os outros, para o externo. E as grandes soluções, elas estão dentro de nós e não fora. Muito obrigada pela atenção.